Faça o que eu mandei ou você quer ficar nesse porão para sempre. Foram essas palavras que eu escutei do meu próprio pai antes de tudo acontecer. Meu nome é Ermelina dos Santos Vale. Hoje estou com 79 anos, moro em Carmo da Cachoeira, sul de Minas, e se você tiver estômago, senta aí que eu vou te contar a história da minha vida. Não é bonita, não é leve, mas é minha, e começa com um amor que parecia coisa de novela e virou minha maior prisão. Meu pai era aquele tipo de homem que as vizinhas diziam, ele vive para a filha dele, e vivia mesmo. Me carregava no colo até eu quase não caber mais no colo. Me chamava de minha bonequinha, meu anjo do céu, minha luzinha. Ele dizia que eu era a única coisa boa que a vida tinha dado para ele, e eu acreditava, porque menina acredita em tudo que vem com sorriso. Minha mãe era doce, tinha a voz mansa, os dedos finos e o cheiro de alecrim no avental. Ela me penteava todo dia de manhã com aquele cuidado de quem está segurando porcelana. Quando eu caía e machucava o joelho, era o colo dela que curava. A gente era uma família que de fora parecia coisa de calendário de padaria. Tudo sorrindo, tudo encaixado. Ninguém imaginava a bomba que morava no porão emocional daquele homem. Lembro de sentar no sofá à noite, com a cabeça no colo dela e os pés no colo do meu pai, ouvindo rádio e rindo de bobeira. A gente se amava. Ou pelo menos eu amava os dois com tudo que eu tinha. Na escola, meu pai ficava encostado na grade até eu entrar. Não deixava eu ir a pé com ninguém. Não deixava dormir na casa das coleguinhas. Dizia que o mundo era perigoso demais. E olha, era mesmo, mas não do jeito que ele dizia. Eu tinha uns 10 para 11 anos quando ele começou a ter ciúme dos meninos da escola. Um dia, um colega me emprestou o lápis de cor, coisa boba, e ele ficou esperando o menino sair para falar comigo. Você não tem que aceitar nada de nenhum moleque, ouviu? Você já tem tudo aqui em casa. E eu, besta, achava que era proteção. Achava que pai amoroso era assim mesmo. Com o tempo fui crescendo. Meu corpo começou a querer aparecer. Deixou de ser de criança. E aí, ele começou a me olhar de outro jeito. Não do jeito que você está pensando, pelo menos não no começo, mas com um olhar estranho, como se eu tivesse traindo ele só por virar mulher. Ele começou a me trancar mais dentro de casa. Me tirou da aula de dança. Dizia que professor homem não podia encostar em mim. Me proibiu de usar saia. Trocou os meus vestidos por calça folgada, cortou meu cabelo curtinho. Dizia que era para me proteger. E eu obedecia, porque quando a gente cresce cercada de regra e medo, acha que obediência é sinônimo de amor. Só que um dia eu conheci o Valdir. Valdir era um rapaz da escola, 1 ano mais velho, cabelo caindo na testa, cheiro de sabonete barato e sorriso largo. Começou a sentar do meu lado, a dividir merenda, a escrever bilhete, e meu coração, coitado, bateu como nunca. Comecei a sorrir de canto, a andar mais leve, a sentir pela primeira vez o que era gostar de alguém. Até que um dia, na saída da escola, ele encostou a mão na minha e me chamou de linda. E foi aí que tudo desmoronou. Meu pai apareceu do nada. Veio como um furacão, me arrancou pelo braço na frente de todo mundo e me arrastou até em casa. Lá dentro, trancou a porta, me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Você me traiu, Ermelina. Você é minha. Não tem esse negócio de namorado, de rapaz te olhando. Você é minha. Eu tremia. Achei que ele ia me bater, mas não bateu. Só me trancou no quarto por 2 dias, sem falar comigo, sem me deixar sair nem para comer direito. Quando saiu do silêncio, ele estava calmo, estranhamente calmo. Vem cá, me ajuda com um barril que chegou. Preciso levar pro porão. E eu fui, porque ainda acreditava que ele estava triste, não louco. Ele desceu comigo pelas escadinhas de madeira. O porão era úmido, cheio de tralha velha,
e com um cheiro de mofo que ardia o nariz. A gente colocou o barril no canto, e quando virei para subir, ele estava na porta, fechando. Pai, você não vai sair mais daqui. Aqui você vai ficar segura, longe dos homens, longe do mundo. Aqui ninguém vai te machucar. Aqui você é só minha. Trancou a porta. Foi assim que começou o meu cativeiro. Você já ouviu o barulho de uma porta trancando por dentro? Não estou falando de uma porta de banheiro, nem de quarto de hóspede. Estou falando da porta de um porão. Aquela madeira grossa, cheia de ferrugem, faz um som seco, surdo, como se o mundo estivesse selando teu destino com uma pá de cimento fresco. Pois foi isso que eu ouvi. Quando a porta do porão bateu com aquele estalo seco, foi como se o mundo tivesse tirado férias de mim. Eu ainda não tinha entendido direito. Fiquei ali, parada, com a mão levantada, sem saber se ria de nervoso ou se chorava de medo. Mas o que fiz mesmo foi gritar: pai, mãe, me tira daqui. Pai, eu tô com medo. Pelo amor de Deus, mãe, fala alguma coisa. A garganta doía já no segundo minuto. Era como gritar dentro de um travesseiro molhado. Não vinha eco, não vinha resposta, não vinha barulho nenhum. Nem o barulho da casa lá em cima, nem passo, nem voz, nem o tilintar do copo que minha mãe sempre lavava depois do almoço. Nada. E aí eu entendi. Ou eles foram embora, ou o mundo decidiu me esquecer. Com a vista ainda se acostumando, aquele breu úmido, eu comecei a andar devagar pelo porão. Os olhos ardiam da luz que não existia, e o chão estava tão frio que parecia querer me chupar para baixo, tipo pântano disfarçado de cimento. Fui seguindo a parede, tateando com a mão, até achar o que parecia uma janelinha, um quadradinho minúsculo no alto, por onde entrava um fiapo de luz. Me estiquei, botei o pé numa caixa, quase caí, e quando finalmente alcancei, vi que a bendita tinha grade de ferro, grossa, parafusada. Aí minha cabeça fez clique. Sabe aquele clique que só dá quando a ficha despenca de cara no chão? Aquilo ali não era um porão comum, era uma jaula. E eu era o bicho. Continuei andando, com o coração acelerado, a respiração curta e o estômago já pedindo arrego. Olhava para as paredes e reparei que tinha algo estranho ali. Não era só cimento, era forrado com uma espécie de espuma grossa, escura, como se fosse carpete colado nas paredes. Fui com a mão para sentir. Tinha cheiro de produto químico e dava uma sensação abafada, quente, e foi aí que percebi. As paredes eram forradas para abafar som. Meu pai não só me trancou, ele planejou me silenciar. Ninguém ia ouvir meus gritos, nem vizinho, nem gato, nem espírito. Era um cativeiro feito com zelo, com amor, com aquele carinho doentio que ele dizia sentir por mim desde que eu era bebê. A raiva subiu feito vômito, porque até para enlouquecer ele foi meticuloso. Até o fim do mundo, comigo, teve planejamento, no canto, umas prateleiras de madeira velha com pó. Comecei a revirar, como quem procura dinamite para explodir parede. Achei livro velho, Bíblia, livro de causo, revista, um jogo de dama, um dominó com 3 peças faltando, uma boneca descabelada, que com certeza não era minha, e um rádio quebrado. E ali eu entendi. Ele não me trancou ali para me castigar. Ele me trancou ali para eu viver. Aquilo era uma cela mobiliada, uma prisão com enfeite, um quarto que ele montou não para me castigar um dia, mas para me manter para o resto da vida. Fui andando mais profundo, sentia o mofo entrar no nariz e me lembrava que eu ainda respirava. Foi quando tropecei numa ponta de colchão, um colchão velho, com forro rasgado e cheiro de vinagre. Do lado, um mini banheirinho improvisado, pia pequena, balde com tampa, sabonete de hotel usado. Tinha até papel higiênico dobradinho no canto. Ali meu coração congelou. Aquilo tudo foi feito para mim. Não era improviso, não era emergência, era plano. Ele sabia que um dia ia fazer aquilo e montou aquele porão como se fosse casinha de boneca. Uma casinha para a filha que ele achava ser só dele.
Sentei no colchão. Estava mole e afundado, mas era tudo que eu tinha. Olhei para o teto, tentei respirar fundo e pensei: meu pai tá maluco. Ele me ama tanto que resolveu me guardar num cofre. A boca seca, a garganta ardendo, a alma em pedaços e eu ali, com o joelho ralado da queda, sentada num colchão que era mais prisão do que descanso. Vi um balde do lado da pia, fui olhar, tinha água limpa, minha filha. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo e tinha deixado tudo pronto para eu não morrer, só para eu viver trancada. Meu estômago virou do avesso. Senti nojo dele, de mim, do mundo. Comecei a rir, mas não uma risada alegre. Aquela risada torta de quem entendeu que perdeu. Parabéns, Emelina. Você é tão querida que ganhou um cativeiro particular. Não precisa ir para a escola, não precisa de namorado, não precisa de mundo. Papai cuida de tudo. Papai é Deus, papai é dono. E você? Você é só um bichinho de estimação de luxo. Na parede, risquei com a unha um traço. Era o primeiro dia. Ainda ia marcar muitos outros. Mas naquele traço, coloquei minha promessa. Eu saio daqui viva, nem que seja pela alma. E foi ali que começou minha verdadeira vida. Os 2 primeiros dias foram os mais longos da minha vida. E olha que eu já vivi quase 8 décadas. Ele me trancou ali naquela jaula, forrada com um amor doente, e não apareceu mais. Sumiu. Nada de copo d'água, nada de prato, nada de fala. E eu fiquei sentada naquele colchão murcho, feito tripa velha de sofá, esperando ele voltar com algum bom senso. Mas bom senso não voltou. Quem apareceu foi a fome. A fome começou tímida, roncando de leve no estômago, como quem bate na porta e pergunta se pode entrar. No segundo dia, já estava berrando, igual parente de desafeto em velório. Eu andava feito bicho encurralado, o olho rodando o lugar todo. Fui nas prateleiras revirando tudo, que era caixa, latinha, saco velho. Foi aí que achei uma bolacha. Não era bolacha de pacote, era dessas recheadas, só que sem recheio, com a casquinha toda mole, murcha, úmida e grudada num saquinho amassado. Devia estar ali fazia meses, ou anos, mas naquele momento parecia banquete. Comi devagar, cada mordida, como se fosse última ceia. 2 bolachas inteiras e uma quebrada. Foi isso que me alimentou por 2 dias. E água? Água eu bebi do balde que estava lá no canto, aquele mesmo que eu já tinha visto no primeiro dia. Água quente, com gosto de nada e cheiro de encanamento velho. Mas molhava a garganta, e isso bastava. À noite o frio chegou com os 2 pés no peito. Não tinha coberta, nem pano, nem nada. Me encolhi no colchão, tentando achar um canto onde o mofo tivesse pelo menos gelado. Abracei os joelhos, senti o corpo inteiro tremer como vara verde. A cada rajada de vento, pela fresta da janelinha, eu me perguntava se ia congelar ali dentro. E no dia seguinte, o calor veio com a cara de quem quer vingar o frio da noite anterior. O sol batia direto naquela parede de concreto, esquentando o porão como forno de fogão velho. O chão parecia querer assar meu pé. Era o porão do castigo eterno. De dia, grelha, de noite, freezer. No terceiro dia, eu já estava meio tonta, meio fraca, meio querendo conversar com as paredes, porque, pelo menos, as paredes não me deixaram ali. Foi quando ouvi o som da chave girando lá em cima. Quase chorei de emoção. A porta abriu e lá estava ele, meu pai, com uma garrafa de água fresca na mão e uma sacola com pão e uma maçã. Eu levantei do colchão cambaleando, toda dolorida, com o olho cheio de lágrima e a boca pronta para falar. Mas antes mesmo de soltar uma palavra, ele virou de costas e começou a colocar a comida numa prateleira. Pai, por favor, me tira daqui. Pai, eu tô com medo. Nada. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que é mais cruel do que grito. Ele não me olhava, não me respondia, não dizia nem cala a boca. Só largava já a comida, deixava a garrafa e subia. E foi assim por uma semana. Todo dia ele aparecia no mesmo horário. Deixava um pedaço de pão, uma fruta, às vezes arroz frio e um pouco de feijão no pote.
Trocava o balde de água, recolhia o anterior e seguia, sem uma palavra, sem um olho, como se eu fosse uma planta esquecida num canto da casa. Na segunda semana, eu já não aguentava mais aquele jogo. A fome era suportável, a solidão não. Comecei a planejar, não fuga, confronto. Se ele queria me trancar, então que olhasse na minha cara enquanto fazia isso. No 8º dia, quando ele desceu, eu esperei ele virar de costas. Quando ele colocou a comida no lugar de sempre, eu corri e agarrei o braço dele. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Por quê? Me diz pelo menos por quê. Ele virou devagar e pela primeira vez em dias falou, porque aqui é o único lugar onde você não vai me envergonhar. Eu tentei segurar o braço dele de novo, gritar, implorar. Ele me empurrou com força e eu bati a costela na parede. Depois veio mais perto, com os olhos acesos como brasa, e falou: fica quieta, aqui é o melhor lugar para você. Aqui você está protegida, aqui você é minha. Eu, com o corpo doendo e o coração já querendo parar, levantei o queixo e gritei: eu vou gritar até você me ouvir, seu maluco. Ele riu, e aí apontou para as paredes. Tá vendo isso aqui, Emelina? É acústico. Pode gritar o quanto quiser, pode berrar, pode cantar, pode fazer escândalo. Ninguém vai ouvir, nem sua mãe, nem vizinho, nem Deus. E saiu, trancou a porta, me deixou ali com o peito explodindo e o ouvido cheio de silêncio. E foi ali, naquele dia, que eu descobri que não era mais sobre sair de lá. Era sobre não morrer dentro de mim mesma. Teve um dia que ele começou a descer, não para me bater, não para trazer comida, para ficar assim do nada, como se fosse uma visita, como se eu fosse um parente internado numa ala psiquiátrica e ele fosse o parente do tipo que só aparece para dizer que rezo por você, viu? Ele descia devagar, com uma sacola de pão seco e cara de quem estava indo visitar a filha num internato chique. Trazia uma cadeira de madeira que ele próprio empurrou para dentro com todo cuidado, me olhando como quem espera que a gente abra um sorriso, né? Afinal, que honra! O Senhor dono do mundo vinha nos abençoar com sua presença no porão. Sentava, cruzava as pernas, respirava fundo. Que cara é essa, Emelina? Parece que morreu. Tem cama, tem comida, tem banheiro. Eu tô fazendo tudo por você. Até a coberta consegui pegar sem tua mãe perceber. E olha que não foi fácil, viu? E eu ali, calada, porque depois de um tempo trancada num buraco, a gente entende que quem cala não consente, só economiza saliva com gente doente. Mas ele continuava. Ah, como continuava! Fazia questão de puxar assunto como se a gente estivesse tomando café na varanda e não numa cela decorada com mofo. Você lembra quando a gente assistia novelas juntos? Você ria de tudo. Você era tão doce, tão obediente. Eu quase cuspi de rir. Obediente? Claro. Quem não seria? Ele controlava até a quantidade de açúcar no meu leite. Eu, quando criança, achava que amor era aquilo. Hoje sei que era só a prévia do que virou. Prisão com memória afetiva. Ele seguia. Olha, minha filha, aqui você está segura? Lá fora tem homem demais, gente má demais, muita sujeira. Aqui, pelo menos, eu sei que você está limpa. Tá inteira. Foi nessa hora que eu respondi. Porque tem dia que a língua coça mais que sarna e a paciência escorre ralo abaixo. Segura, pai. Aqui dentro, o senhor acha que me trancar num buraco é o quê? Proteção? Isso aqui é cela, não é berço. Eu sou sua filha. O senhor devia me proteger do mundo, não me esconder dele, nem ser o pior pedaço dele. Ele me olhou com um espanto, como se eu tivesse cuspido hóstia. Levantou devagar, se aproximou e me deu um tapa, fraco, mas vindo dele, parecia uma cruz na cara, e veio com fala ensaiada. Você não entende nada. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu conheço os homens lá fora. Eu fui um. Eu sei o que eles fazem com menina bonita. Aqui você está longe de tudo isso. Aqui você está salva. Salva. Salva do mundo pelo monstro
que me trancou. Depois do tapa, ele respirou fundo, ajeitou a cadeira e continuou sentado ali por mais um tempo, como se não tivesse feito nada. Mexia no relógio, observava o teto, coçava o queixo e eu ali, sentada no colchão, olhando para ele como quem olha um bicho que parou de rosnar, mas ainda baba. E toda vez que ele saía, trancava a porta com aquele clique que doía mais do que tapa. Eu ficava pensando, como é que pode alguém usar a palavra amor e cadeado na mesma frase? Comecei a desenhar na parede com o que dava. Tinha carvão de vela, pontinha de metal, até unha. Cada marca era um lembrete. Você ainda existe, mesmo que ele tente apagar. E ali, minha filha, eu jurei para mim mesma. Se ele não me matar, eu saio desse buraco mais viva do que nunca. Nem que seja para cuspir na cova dele quando ele morrer, achando que me protegeu. Eu não sei quanto tempo tinha passado desde o primeiro dia. No porão, o tempo vira piada. Você dorme e acorda com a mesma luz apagada, com o mesmo cheiro de bolor e a mesma dúvida se ainda está viva ou só esquecida. Mas meu corpo dizia que fazia tempo. A alma já estava cansada, o estômago acostumado e a cabeça, bom, essa já tinha começado a se inventar sozinha para não quebrar de vez. Foi aí que eu decidi tentar. A porta naquele dia não fechou direito. Ou ele esqueceu, ou subestimou a minha vontade, ou talvez tenha deixado entreaberta só para me testar. Homem doente adora jogar com o medo dos outros. Quando ele desceu com a comida, colocou tudo na prateleira, sentou na maldita cadeira, começou a tagarelar as mesmas coisas de sempre, que eu devia estar grata, que aqui era mais seguro que o mundo lá fora, que ele me amava e blá 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 de maluco. Eu fiquei quieta, sentada, ouvindo, fingindo que a alma estava anestesiada. E de certa forma estava mesmo. Só que o corpo estava pronto. Ele levantou para ir embora. E foi aí que eu me esgueirei atrás da prateleira. Esperei. E quando ele virou de costas, acertei ele com a cadeira, com toda a força que ainda restava. Barulho seco, madeira rachando, ele gritando de dor. Eu corri com um desespero que eu nem sabia que tinha. Cada passo na escada era uma oração torta, cada degrau um pedido mudo. Quando vi a porta aberta lá em cima, achei que era sonho, mas não era sonho. E também não era liberdade, porque ele foi mais rápido. Me puxou pelo cabelo, me jogou no ombro, feito saco de batata podre, e me desceu de novo, com raiva nos dentes e olhos de bicho acuado. Quando chegamos no porão, ele me atirou no colchão com tanta força que até o ar do meu pulmão saiu. E ali, ele mostrou que o porão não era a pior parte. Ele era. Começou a gritar, a dizer que eu era ingrata, que ele sacrificava tudo por mim, que o mundo era cheio de urubu querendo me pegar, que só ele me amava de verdade, e que agora eu ia ver o que era castigo. Me segurou com força. Eu gritava não, gritava pai, para, gritava por favor, mas ele não ouvia mais, ou não queria ouvir. E quando eu tentei me cobrir, ele arrancou o pano que me protegia. Ali, naquela hora, naquele colchão que já cheirava a prisão, ele fez aquilo que ninguém tem coragem de chamar pelo nome quando é o pai que faz. Fez o que destrói, fez o que quebra, fez o que você sabe e o que eu não vou escrever, porque isso não se diz em voz alta, só se sente e se carrega para o resto da vida. Depois, ele se levantou, ajeitou a roupa, pegou a chave e saiu, sem uma palavra, sem olhar, sem nada. Só o som da porta batendo e da tranca girando de novo. E eu ali, despedaçada, não só o corpo, a alma, a confiança, a menina que eu era. Fiquei horas ali deitada, sem chorar. Nem lágrima tinha mais. Era só silêncio. Um silêncio que batia no meu ouvido como tapa. Um silêncio que dizia, agora você entendeu. E entendi. Entendi que ele não era mais meu pai, ou talvez nunca tivesse sido. Entendi que não tinha ninguém vindo me salvar. Nem Deus, nem mãe, nem sorte. Entendi que se eu quisesse sair dali
Viva, eu ia ter que me esconder dentro de mim mesma, proteger o que ainda sobrava, e foi isso que fiz. Me fechei. Não falei mais com ele, nem quando descia, nem quando fingia que era só mais um dia, nem quando trazia comida como se nada tivesse acontecido. Ele tentava puxar papo, repetia o mesmo: minha filha, meu anjo, você era tão boa antes. Mas eu só olhava para o nada, porque dentro de mim eu já estava em outro lugar, longe dali, viva ainda, mas não para ele. Se chegou até aqui, deixa teu like, porque lembrar disso é como mastigar caco de vidro com dente de leite. E me conta aí, já teve que fingir que ainda era você, só para não perder tudo de uma vez? 2 meses, 2, com todas as letras, 60 dias escorrendo pelas paredes do porão como o mofo que já tomava até meus pensamentos. Eu sabia que tinha passado 2 meses porque o frio que me acordava à noite já tinha vindo e ido embora mais de 4 vezes. E o calor voltava sempre no mesmo ciclo, como se Deus tivesse programado até o sofrimento em modo automático. Mas o que mais me doía era o silêncio da minha mãe. Ela não chamava meu nome, não gritava, não batia na porta, nada. Ou tinha virado cúmplice, ou tinha virado fantasma. E nesse vácuo de som, o que vinha era minha própria cabeça. E pensa numa cabeça que já tinha visto demais. Pensamento atrás de pensamento, todos me apertando a garganta, mais que o cheiro do colchão velho. Foi ali que eu entendi que se eu não fingisse, eu ia enlouquecer. E não era um enlouquecer bonito, de mulher misteriosa e trágica, não. Era ficar igual bicho, morder parede, conversar com rato, beber água da pia, rezando para esquecer o próprio nome. Então, minha filha, eu comecei o teatro. Ermelina, a atriz principal da peça Como Não Perder o Juízo em Cativeiro. Comecei com coisas simples. Fazia cara de dó. Respondia quando ele descia. Dava risadinha falsa. Aquela risadinha que a gente dá quando o chefe machista faz piada e você quer manter o emprego. Quando ele dizia: você tá bem hoje, hein? Eu respondia: tô tentando, pai. E olhava com aquele jeitinho, gratidão falsa, nojo contido. Comecei a deixar ele me abraçar. Não porque eu queria, mas porque era isso ou quebrar os dentes no cimento. E olha, engolir o próprio vômito emocional é um talento. Só quem já teve que agradar quem machucou sabe. Aí, um dia, entre um teatrinho e outro, resolvi arriscar. Pai, será que dava para trazer um rádio? Ele fez uma cara, como se eu tivesse pedido uma passagem só de ida para o estrangeiro. Um rádio? Um rádio, minha filha. Para quê? Para ouvir alguma coisa, uma música, um jornal. O senhor mesmo disse que as paredes são acústicas. Ninguém vai escutar. É só para minha cabeça não estragar de vez. Ele resmungou. Disse que eu estava pensando demais no mundo lá fora. Que isso ia me deixar inquieta. Que música mexe com a alma. Olha que ironia. Ele preocupado com a minha alma depois de pisar nela. Fingi que aceitei, que entendia, mas continuei plantando a ideia. Todo dia, devagar, sorrindo, dizendo: imagina ouvir uma música antiga daquelas que a gente ouvia, pai. 2 dias depois, ele desceu, com um rádio. Velho, claro, poeira até no botão de volume, mas era um rádio. Quando ele colocou na prateleira, eu tremia por dentro. Peguei o aparelho, liguei, girava o botão, com o coração batendo no ouvido, até que tocou uma música brega, daquelas de voz arrastada, mas parecia hino, parecia vida. E eu chorei. Chorei baixinho, como quem agradece por ainda estar viva. Chorei por ouvir uma voz humana. Chorei porque aquele som me lembrou que o mundo ainda existia. Ele viu. Eu sorriu, mas não aquele sorriso de pai que vê a filha feliz. Era o sorriso de um rei que achou que seu castelo era adorado. Se aproximou, estendeu a bochecha. Me dá um beijo, filha. Agradece o papai. O papai faz tudo por você. A vontade era morder, arrancar um pedaço. Mas fui. Beijei, frio, leve, seco, e ele cheirou meu cabelo, como um cachorro, como bicho farejando o território. Depois se levantou,
trancou a porta, subiu, e eu fui correndo para o banheiro. Vomitei tudo, a comida, o carinho falso, o beijo, o cheiro dele. Vomitei o nojo de ter fingido, de ter me curvado. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia alívio, porque agora eu tinha uma arma nova, o som. O rádio virou meu soro anti-silêncio. Eu dormia ouvindo estática só para fingir que alguém respirava do outro lado. E ali, com o estômago vazio e o coração cheio de nada, eu percebi. Fingir tinha funcionado. Enganar o carcereiro era possível. E se deu certo uma vez, ia dar certo de novo. No último dia que ele apareceu, ele já estava diferente. O olhar não era o mesmo dos outros dias. Não veio com piadinha suja, nem com mão boba, nem com aquele sorriso falso de quem se acha protetor. Desceu com uma caixa nas mãos, grande, pesada, jogou no chão com força, como quem faz um favor. Tem comida aí para um tempo? Disse, sem me olhar. Vou sair, coisa de fora. Não posso explicar. Raciona, eu volto logo. Ou tento. E foi isso. Subiu, trancou a porta e sumiu. Sem toque, sem teatro, sem beijo no pai. Foi a primeira vez que ele me abandonou de verdade. E olha, não foi paz. Foi outro tipo de tortura. Porque agora, além do medo dele, eu tinha o medo de nunca mais ver ninguém. Medo do tempo, medo do silêncio. Fiquei sentada diante da caixa. Era o presente de Natal do inferno. Tinha arroz, feijão, bolacha murcha, suco de pozinho, sardinha de lata, água em garrafa. Até isso ele controlava. E eu sabia, ele podia demorar. Comecei a contar. 1 punhado de arroz por dia, 1 colher de feijão, meia bolacha, 3 goles de água. Mastigava devagar, engolindo cada migalha como se fosse tempo. Mas o pior era o silêncio. A ausência dele não era descanso. Era desespero com nome bonito. Não tinha com quem fingir, com quem brigar, nem para quem xingar. Era só eu, comigo e meus pensamentos. E minha cabeça já estava mais gasta que sola de chinelo. O rádio virou meu único consolo. A estática era música. As vozes, vida. Lia tudo o que tinha nas estantes: Bíblia, receita, manual de extintor, revista velha com cheiro de mofo. Qualquer coisa que ocupasse a cabeça, porque o tédio em silêncio mata devagar. Até que um dia veio. O rádio falou meu nome. Boletim especial sobre o caso Ermelina Vale. Meu arroz congelou no ar, o coração disparou. A polícia continua investigando o desaparecimento da jovem Ermelina Vale, sumida há mais de 2 meses. Hoje encontraram um porão estranho na casa do vizinho José Carlos, com dezenas de fotos de uma colega da vítima tiradas sem consentimento. José Carlos, o encostado da rua de trás, o que passava devagar e oferecia doce na praça. Nunca pensei que fosse ele. José Carlos foi levado como suspeito, mas aí veio a voz da minha mãe. Se minha filha estiver ouvindo, eu só quero que saiba que eu te amo, que eu nunca desisti de você. Eu sei que você está viva e eu vou te encontrar. Ali, meu mundo desabou. A voz dela, viva. A primeira voz de amor em meses. Achei que ela tinha me esquecido, mas ela estava ali, falando comigo, e eu só queria responder: mãe, eu tô aqui, me tira daqui. Chorei de soluçar. Chorei de saudade, de alívio, de dor. Chorei porque, por um instante, senti que eu ainda existia, mas o choro virou raiva no segundo seguinte, porque depois dela veio ele. Estamos todos muito abalados. Eu, como pai da Ermelina, tenho feito de tudo para apoiar minha esposa e ajudar nas investigações. A voz dele, falsa, mansa, como se fosse vítima. Nossa fé é grande. Estamos confiantes que ela será encontrada. Ele, o próprio monstro, fingindo que chorava por mim, fingindo que ajudava, mentindo como só psicopata sabe mentir. Meu estômago virou. Levantei, peguei um vaso velho com uma planta morta que ele tinha deixado lá e joguei com toda a força na parede. Pá! Vidro, barro, poeira, o som do que ele fez comigo. Sentei no chão, abracei o rádio como se fosse gente, como se fosse minha mãe, como se fosse eu mesma, me lembrando que eu estava viva. E pensei,
Se ela ainda me chama de filha, então eu ainda sou. E se eu ainda sou, então eu ainda posso sair. Aquela noite não começou diferente das outras. O rádio chiando de leve, a comida pesando no estômago e o silêncio batendo como tamanco em laje de madrugada. Só que tinha algo ali que não era igual. Não era o cheiro do mofo, nem a luz apagada da janelinha. Era uma coisa dentro de mim. Saudade, mas não era saudade qualquer. Era saudade da minha mãe, daquela que me chamava de minha florzinha, que penteava meu cabelo, puxando devagar, reclamando do nó e da vida, mas com uma ternura que não se compra. Fiquei deitada no colchão, o corpo encolhido, e comecei a lembrar dela na cozinha, mexendo a panela e me mandando pegar o arroz com a mão limpa, dela me ensinando a bordar, mesmo eu sendo uma negação com agulha. Lembrei do cheiro do perfume barato que ela usava só no domingo. Lembrei dela cantando baixinho enquanto lavava a roupa. Lembrei do colo. E aí eu chorei. Chorei em silêncio, de barriga virada para a parede, como quem tenta esconder a dor até de si mesma. Aquele choro doído, mudo, que escorre quente, mas não alivia nada. E aí, como se fosse solução, como se arroz tapasse buraco emocional, eu levantei e comi. Comi mais do que devia. Arroz que era para durar 2 dias virou janta gorda de uma noite só. Abri um dos sucos de pó, misturei e tomei tudo. Era fome de mãe, fome de carinho, fome de mundo. Depois voltei para o colchão e abracei um travesseiro rasgado, como se fosse o colo dela, e dormi. Mal, mas dormi. No dia seguinte, acordei meio tonta, a barriga arrependida do exagero, a cabeça ainda latejando das lembranças. Levantei com os ossos estalando e fui pegar água. Foi aí que vi o chão. Os cacos do vaso ainda estavam ali, espalhados feito prova de crime. Passei os olhos e nem sei por que parei num deles. Talvez porque o sol da janelinha bateu bem ali, ou talvez porque o instinto de quem quer viver sabe onde mirar. Era um caco diferente, meio triangular, meio curvo, com uma ponta mais fina. Parecia encaixar em parafuso. A mão suou. O peito apertou. O pensamento voou. Será que... Peguei o caco com cuidado, o coração batendo alto no ouvido. Fui até a cadeira, arrastei devagar para o canto da parede, onde ficava a janelinha. Subi, encolhi o corpo, me estiquei. A janela estava lá, pequena, quase do tamanho da minha cabeça. Mas agora eu estava mais magra. Muito mais. Passei a mão pela grade, enferrujada, gasta. Os parafusos eram velhos, segurando por teimosia. Peguei o caco, encaixei num deles e comecei a girar. Devagar, forçando, respirando fundo. O parafuso cedeu. Quase nada. Mas cedeu. Foi ali que eu entendi. A esperança não entra pela porta. Ela entra pela fresta da janela com cheiro de ferrugem. Desci rápido da cadeira. Se ele aparecesse e visse aquilo, não dava nem para imaginar. Escondi o caco. Catei os outros cacos do chão, um por um, como quem junta pedaço de alma. Achei uma caixinha de madeira velha, daquelas com tampa mole, e guardei tudo ali. Enfiei por trás da estante, dentro de uma sacola de pano que ele nem devia lembrar que existia. Depois, empurrei a cadeira de volta para o canto, arrumei o colchão, respirei fundo e sentei. O corpo tremia, a cabeça rodava, mas o coração batia diferente. Agora eu tinha um plano, agora eu tinha um caco, uma fresta e uma mãe lá fora dizendo que ia me achar. Pela primeira vez em meses, eu fechei os olhos e pensei, se eu sair daqui viva é por mim, mas também por ela, porque ninguém merece carregar culpa de filha enterrada, muito menos quando a filha ainda está viva, presa, esperando alguém lembrar de salvar. Nos dias que vieram depois, minha cabeça não parava, nem à noite, nem durante o pouco de sono que ainda me restava. Eu deitava, com os olhos abertos, sentindo o mofo grudando nas narinas, a comida cada vez mais escassa, o corpo mais fraco, mas a mente estava afiada, cortante feito aquele caco de vidro
que eu escondi igual se fosse relíquia. Eu precisava de mais do que uma janela, mais do que uma esperança magra. Eu precisava saber quando ele estava vindo. Ficar esperando o barulho da chave girando do lado de fora era coisa para quem se conforma, e eu não era dessas. Comecei a encostar a cabeça na parede, ali perto da janelinha, perto da porta, só para ver se sentia alguma vibração, algum passo, qualquer coisa que denunciasse a chegada dele. Nada, nem um rangido, nem um vento, nem o eco de um suspiro. Então decidi testar. Com os dedos abertos, fui batendo na parede de cimento. Toque seco, toque surdo, toque oco. Achei. Bem ali, entre a janelinha e o canto da porta, tinha uma parte da parede que devolvia um som diferente. Não era tão grossa. Talvez fosse encostada num espaço ou mal feita mesmo. Era ali. Fui até a caixinha onde escondi os cacos de vidro maiores. Escolhi um dos mais grossos, com a ponta mais resistente, e voltei para a parede. Comecei a bater. No começo parecia bobagem. Um barulhinho de nada, o vidro só arranhando a superfície. Mas depois de 2 horas, com o braço tremendo e os dedos doendo, a parede começou a ceder. Era como furar pedra com unha. Mas quem já sobreviveu a tudo que eu sobrevivi, aprende que cansaço não é desculpa. É só o corpo avisando que a alma está indo no caminho certo. Passei 2 dias batendo ali. A cada pausa, eu escondia o caco. Cobria com a caixa velha e voltava depois. Cavei como bicho, feito rato, querendo fugir do buraco. E aí, consegui. Um furo pequeno, do tamanho de uma moeda, mas o suficiente. Encostei o ouvido ali, fechei os olhos e ouvi. Primeiro, era nada. Depois, passo. 2, 3, barulho de carro, gente andando, baixo, muito baixo. Mas para quem estava acostumada com o silêncio absoluto, aquilo era um grito. Chorei. Sim, de novo. Mas dessa vez não era dor. Era alívio. Agora eu sabia quando ele vinha. Agora eu tinha um aviso. Agora eu podia agir antes dele abrir a porta. Só que cavar com caco tem preço. Minha mão estava cheia de calo. Doía até para segurar a colher. O vidro machucava. Arranhava. Cortava. Usei a pouca água limpa que restava para lavar. E quando fui procurar um pano, achei numa das caixas um vidro pequeno, grosso, meio escondido no fundo. Era pinga, velha, com gosto de ferrugem. Abri, joguei na mão. Ardeu tanto que me fez xingar em voz alta, mas melhor que infeccionar. A água da pia do banheiro estava cada vez mais marrom. Fedida, era água que parecia sair direto do poço do diabo. Aquilo não dava para beber, nem se a morte pedisse com jeitinho. A comida também estava acabando. Contava os grãos, mastigava cada arroz como se fosse presente de Natal. Mas naquela noite, mesmo com a mão ardendo e o estômago roncando, eu dormi feliz, satisfeita, porque consegui. O buraco estava lá, a escuta estava feita. Agora era só esconder. No outro dia, acordei com a cabeça fervendo de ideia. Peguei uma das caixas grandes que ele tinha deixado, aquelas de papelão grosso, pintei com um pouco que achei dentro de um pote de tinta velha. Fiz um desenho, nada muito bonito, só um coração torto, umas florzinhas e no canto o nome dele, porque ele gostava dessas mentiras doces, essas coisas que pareciam um carinho, mas era só disfarce. Depois, colei a caixa na parede, bem em cima do buraco. Quando ele voltasse, ia ver aquilo e ouvir minha desculpa. É para lembrar quando eu era criança, pai, quando eu te dava meus desenhos. Resolvi decorar aqui, deixar o lugar mais bonito. Ele ia cair. Homem burro acredita em emoção forjada quando vem da filha que ele pensa que ainda controla. Sentei de novo, respirei fundo, olhei para a caixa, olhei para a janela, olhei para mim e pensei, agora, mais do que nunca, eu tô viva. E se ele não voltar hoje, eu sigo, com caco, com plano, com mentira e com vontade de ver o céu. Os dias viraram rituais, sempre iguais, sempre precisando de paciência de santo. Eu acordava, lavava o rosto com a água que dava, escovava os dentes com aquele restinho de creme dental,
espremido como esperança, e começava o processo. O ritual de quem vive do que não tem. Encostava a cabeça na parede, no mesmo ponto onde o buraco minúsculo me dava o único presente que a vida oferecia. Barulho, barulho de gente, barulho de carro, barulho de vida, barulho de tudo que me lembrava que o mundo lá fora ainda existia. Mesmo que ele não lembrasse de mim, ficava ali deitada, ouvindo, quando percebia que a rua estava cheia, que tinha movimento, que os passos ecoavam como música, aí sim eu mexia na janela, subia na cadeira, pegava o caco de vidro escondido e girava um pouquinho o parafuso da grade. Quase nada. Milímetros, mas era avanço. E quando o silêncio tomava conta, aquele silêncio carregado que parecia respiração presa, eu escondia tudo de novo. Caco guardado, cadeira no lugar, caixa colada sobre o buraco. Eu já sabia que o silêncio dele era perigoso. A comida, a comida, fazia 2 dias que não comia de verdade. Só um gole de suco velho no fim do dia e uma bolacha quebrada que encontrei atrás da estante. A fome colava nas costelas, dava tontura. A água era tudo que me sustentava. E mesmo assim, a água limpa estava acabando. A da pia do banheiro continuava marrom, com cheiro de ferrugem. Parecia veneno disfarçado de esperança. Naquela noite, tudo ficou quieto. Quieto demais. Aquele silêncio que não é paz, é prenúncio. Senti um aperto no peito, um aviso sem palavras. Como se meu corpo soubesse antes de mim. Guardei tudo, correndo, o caco, a caixa, a cadeira, os livros abertos. Fui até o colchão e me deitei com um livro velho na mão, fingindo ler, fingindo que meu mundo não era só sobrevivência, fingindo que eu era só uma menina cansada e não uma prisioneira treinada em fingimento. Foi aí que ouvi o som que eu mais temia e mais esperava. A chave girando, a tranca cedendo, a maçaneta se mexendo. Me levantei devagar, o coração batendo mais forte que tambor em procissão. Olhei para a porta e era ele, mais magro, mais desarrumado, com um olhar mais perdido, mas com aquele mesmo sorriso podre. Oh, princesinha, ele disse como se tivesse voltado de uma viagem de trabalho. Agora está tudo calmo. Fiquei muda, congelada. Agora eu posso vir te ver mais vezes. A polícia já sossegou. Depois que acharam aquelas fotos nojentas lá na casa do vizinho, já mudaram de foco. Pararam de futucar onde não devem. Ali eu entendi. O sumiço dele tinha sido estratégia. Sumiu para esfriar a polícia. Sumiu para ninguém desconfiar da casa. Sumiu para não levantar poeira. Calculista, frio, podre. E eu ali, passando fome, sangrando a mão com vidro, ouvindo rádio como louca, e ele fingindo ser pai preocupado. A raiva subiu como febre. Ele trouxe sacola, comida, água, até livro. Trouxe coisa para você. Sei que deve estar difícil aí, minha flor, mas agora vai melhorar. Agora é só a gente de novo. Fingi ser mansa. Gata encolhida, peguei o que ele trouxe. Disse obrigada, com os dentes travados, e aí, como sempre, ele quis mais. Me dá um abraço. A boca secou, o estômago revirou. Eu não quero, não hoje. Só quero comer e dormir. Ele travou. Eu trago tudo para você. E você me trata assim? Nem um carinho? Nem um agradecimento direito? Respirei fundo. Se o senhor me ama tanto assim, podia pelo menos cuidar melhor. Não some, não me deixa sem comida, sem água. Amor de pai não é só trancar a filha para proteger, é também cuidar. Eu fiquei 2 dias sem comer. Isso é amor? Ali eu vi. A frase entrou como faca no peito dele. Travou, piscou, engoliu seco. Desculpa, filha, é que tá difícil lá em cima. Tô sem emprego, as coisas tão ruins, mas eu vou cuidar melhor. Eu prometo. Mentira, mas era o que eu queria ouvir. Ele subiu, trancou, sumiu de novo. Comi como quem tenta se lembrar que ainda é gente. Comi até o arroz frio parecer banquete. Depois liguei o rádio. Fui direto para o canal de notícias. Esperei, ouvi, me concentrei e nada. Nenhuma menção ao meu nome. Nenhum desaparecida, nenhuma esperança oficial. Nada. A polícia parou.
O mundo esqueceu, até minha mãe. Talvez ela ainda chorasse, mas já não tinha mais microfone. A ficha caiu inteira. Se eu quisesse ver a luz do dia, ia ter que sair dali sozinha, com caco, com buraco na parede, com mentira no rosto e com a coragem de quem já perdeu tudo. Não dá mais para contar os dias. A fome, o mofo e o medo já apagaram o calendário da cabeça. Mas o corpo sabe quando está esgotado. E eu tava, tem uma hora na vida da gente que a esperança deixa de ser um sentimento bonito e vira uma coisa feia, desesperada, remendada com pedaços de pensamento e sonho mastigado. Era esse tipo de esperança que eu estava agarrada. Não era mais força de vontade, nem fé, nem otimismo. Era sobrevivência pura e crua. Todos os dias eu fazia meu ritual. Ouvia pelo buraco que cavei com caco de vidro. Encostava o ouvido na parede como se fosse meu único contato com o mundo. E era. Ali, naquela abertura minúscula, eu escutava a vida acontecer do lado de fora. Os carros passando, gente falando, um cachorro latindo e, às vezes, um silêncio mortal que me fazia congelar. Porque se o mundo calava, podia ser ele chegando. Nos dias de barulho, quando eu tinha certeza que ele não estava por perto, eu subia na cadeira e mexia na janela. 2 parafusos já tinham saído. Eu usava o caco como chave improvisada e ficava girando, raspando, arrancando ferrugem com a paciência de quem está afundando, mas ainda não engoliu água. Mas a grade não cedia, nem com reza, nem com força, nem com raiva. Eu já estava tão fraca que minha mão mal segurava o vidro. A comida tinha acabado há 2 dias. A água limpa já só existia em memória. Estava bebendo aquela porcaria da pia, marrom, fedida, torcendo para não cair dura com alguma infecção. Foi quando eu tive uma ideia. Uma daquelas ideias que só vem quando a cabeça está no limite, entre viver e desistir. Peguei um fio de telefone que achei no fundo de uma das caixas velhas. Não sei se era fio de antena, de alguma gambiarra dele, mas servia. Amarrei com força nos 2 lados da grade. Dei 3 voltas, como se isso fosse fazer mágica. Segurei firme e comecei a puxar para baixo. Com tudo, com o peso do corpo, com a alma inteira. A grade nem se mexeu. O fio tensionou, cortou minha mão, mas não caiu, não rangeu, não gritou. Eu chorei, mas não chorei bonito, de novela. Chorei feio, chorei babando, chorei de raiva, de exaustão, de porque eu ainda estou viva e ali, sentada no chão do porão, com o fio cortando meus dedos e a janela me encarando como se risse da minha cara, eu pensei, e se eu usar o fio para fora? E se alguém ver? Não era plano, era delírio, mas era o que eu tinha. Fui até a fresta da janela, enfiei um fio devagar, soltei ele para o lado de fora, deixei pendurado, fiz isso 3 vezes, em 3 horários diferentes, esperando que, sei lá, algum anjo, algum carteiro, alguma criança fizesse a leitura certa. Tem algo errado aqui. Na 3ª vez, eu ouvi passos. Lá fora, perto, meu coração travou. E se fosse ele? Se fosse ele e ele visse o fio, eu morria. Puxei o fio para dentro com o desespero de quem sabe que não tem segunda chance. Escondi tudo por cima da janela, bem alto, onde ele não alcançava sem subir. Tapei o buraco com a caixa pintada, escondi a caixinha dos cacos no banheiro, debaixo da pia que mal funcionava. E aí, meu bem, ele chegou, passos fortes descendo a escada, chave na tranca, porta se abrindo com violência. Ele entrou parecendo uma tempestade de roupa suada. Tua mãe tá insuportável, gritou sem nem olhar para mim. Fica perguntando onde eu ando, se tô com outra, o que tô escondendo. Ela tá me apertando, Ermelina. Eu não aguento mais. Fiquei muda. Ele andava de um lado para o outro, igual bicho enjaulado. Ela acha que eu tô traindo ela. Ela diz que vai me seguir, que vai ligar para a polícia de novo. Eu preciso de paz. Preciso de um lugar onde eu seja respeitado, onde eu possa descarregar. Aqui com você. Quando ele disse isso,
Eu senti o estômago virar ao contrário. A bile voltou, subiu rasgando a garganta. Ele veio até mim, me dá um carinho, me faz esquecer dela. Não quero, não tô bem, me deixa em paz. Ele sorriu, aquele sorriso podre. Você é minha, sempre foi. Eu te fiz para mim, eu te criei para ser minha paz. E então ele fez de novo, sem hesitar, sem esforço, como se fosse direito dele. Tomou a força, o corpo, o que me restava de dignidade, e dessa vez foi pior. Não só pela dor, mas porque eu percebi que ele não fazia mais por desejo, fazia por despeito, usava meu corpo para descontar a vida. Acabou, se levantou, se ajeitou e foi embora, como se tivesse acabado de almoçar, como se eu fosse prato sujo. Eu fui para o banheiro, vomitei, sem parar, vomitei tudo, a água, a raiva, a lembrança da minha mãe. Vomitei como quem tenta botar para fora o que não cabe mais dentro. E ali, caída no chão do banheiro, eu entendi uma coisa. Se eu não sair dali por mim, não vai ser ninguém que vai vir. A polícia já esqueceu, a mãe não sabe onde procurar. Ele tá cada vez mais solto, mais cruel. E eu tô... No fim, se chegou até aqui, deixa teu like, porque essa parte foi a mais difícil de lembrar e a mais difícil de contar. E comenta aí, você já teve que transformar nojo em silêncio só para não morrer no processo? Os dias que se seguiram foram lentos, agonizantes, mas também repletos de pequenos avanços. Eu já não sabia mais quantos dias haviam se passado, mas o meu corpo conhecia a exaustão como se fosse velha amiga. As pernas, finas demais por causa da fome, doíam a cada passo. As mãos, que antes eram mais firmes, estavam agora frágeis, arranhadas pelos cacos de vidro que usava para raspar as grades. O buraco que eu fiz na parede me dava a única esperança real, mas sempre com a certeza de que uma falha poderia ser fatal. O buraco estava lá, firme, a grade quase solta. O fio de telefone que eu havia encontrado nas caixas me dava uma falsa sensação de controle. O que antes era uma simples tentativa de me comunicar com alguém lá fora, agora era minha última cartada. Usava o fio para fazer peso. Tentava, com toda a força que tinha, puxar a grade para baixo. A princípio, ela se mexia, mas não com a facilidade que eu esperava. Cada movimento parecia uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. O peso do fio de telefone ainda era insuficiente para arrancar a grade, mas o entortamento era suficiente para, em minha mente, me fazer acreditar que a liberdade estava ao meu alcance. Com o esforço das mãos, tentei colocar minha cabeça para fora da janela, e foi quando, com um impulso, a cintura se aproximou da borda. Por um momento, senti que eu poderia ir, que eu poderia sair dali, sentir o ar da liberdade e gritar pela ajuda que nunca chegou. A sensação de estar quase livre me invadiu com uma força avassaladora. Eu me estiquei, forcei minha cabeça e meus ombros a passar por entre os buracos da grade. Não era muito, mas a sensação de ter alcançado a borda da janela foi por um segundo mais do que suficiente para encher meu peito de esperança. Mas, no exato momento em que tentei esticar meu corpo, com todo o peso sobre a grade, um som alto ecoou pelo porão, um som que se espalhou pela casa inteira, o barulho da cadeira escorregando no chão, o som de um plano se quebrando. O susto foi imediato. Eu sabia que aquele som não passaria despercebido. Mesmo com as paredes grossas e o isolamento do porão, o som era estrondoso. Em um segundo, me vi jogando para trás, em um reflexo quase instintivo. Minha mente ficou congelada por um segundo. Será que ele tinha ouvido? Corri para esconder tudo. Arrastei o fio para dentro, joguei a cadeira de volta e cobri rapidamente a abertura na parede com a caixa pintada, como sempre fiz. O coração disparava e eu sabia que meu tempo estava se esgotando. A chave girou na fechadura. Ele estava chegando. Aquela sensação era como se o chão fosse desaparecer. Ele entrou,
Seus passos eram pesados, trôpegos como sempre, mas havia algo diferente na forma como ele entrou daquela vez. Era como se ele estivesse mais pesado, mais agitado. Eu sabia que algo estava errado. Ele caminhou pelo porão e eu fiquei imóvel, respirando fundo, tentando não fazer o menor movimento. Ele parecia desconfiado, como se algo tivesse incomodado ele. Foi até o banheiro, o que para mim foi um sinal de que ele estava investigando. Ele nunca foi até o banheiro. Ele nunca olhava onde eu estava escondendo as coisas. Ele estava se aproximando da caixa. Ele se aproximou e olhou para o lugar onde eu costumava guardar as coisas. Mas ele não viu. Eu estava ali, com o rosto colado no colchão, fingindo que dormia, tentando ser a boa filha que ele sempre esperava. O teatro funcionou como sempre. Ele não suspeitou de nada. Fui rápida. Fingi que estava sonolenta. Tentei parecer uma garota frágil e submissa. Eu sabia que precisava manipular mais uma vez. Ele, como sempre, estava em busca de controle. E eu sabia como dar o que ele queria. Pai, você voltou. Que bom, falei com um sorriso forçado. Ele olhou para mim com a expressão desconfiada, mas cedeu ao meu teatro. Caminhou até a cama e me observou por um momento antes de começar a falar com aquela voz baixa e cansada. Sua mãe está me pressionando demais, Ermelina, ele resmungou. Não aguento mais. Ela não para de perguntar, de desconfiar. Vai ver, eu preciso de um tempo, de um pouco de paz. Quando ela me pega no pé, não tenho nem onde me esconder. Preciso de um lugar onde eu possa desabafar. E você é a única que pode me ajudar. Ele parecia estar em um estado de frustração total. Eu sabia que, mais uma vez, ele me usaria para descarregar as frustrações que ele não podia expor ao mundo. Eu sabia que ele não estava ali por carinho, mas por uma necessidade de controle. Eu mantive a calma, continuei com a fachada de filha obediente, bajulando e tentando distraí-lo com palavras doces. Eu posso te ajudar, pai. Eu sempre vou estar aqui para você, sabe? Você sabe que pode contar comigo para tudo, não é? Ele olhou para mim e, por um momento, parecia até mais tranquilo. Mas logo ele começou a falar novamente, a raiva e o rancor vindo à tona. Ele começou a acusar minha mãe de ser a culpada pela sua falta de paz. O tom dele estava se tornando mais agressivo. Ela só pensa que estou escondendo alguma coisa. Não posso fazer nada sem que ela desconfie. Preciso de espaço, Ermelina. Só um pouco de espaço. Eu sabia que estava fazendo bem meu papel de filha submissa. Mesmo que por dentro meu estômago se revirasse, eu tinha que ser a boa filha que ele tanto esperava. Eu entendo, pai. Falei com a voz doce, tentando confortá-lo. Eu sei o quanto você precisa de um tempo. Ele se aproximou de mim e me abraçou. Meu corpo estremeceu. Eu não queria aquele abraço. Não mais. Mas eu não tinha escolha. Não podia deixar que ele suspeitasse. Eu o aguentei, mas ele não se conteve. Você não quer me ajudar, não é? Você não me ama o suficiente para me dar o que eu preciso. Ele começou a me pressionar. Sua respiração ficou mais pesada. Eu me senti sufocar. O que ele queria de mim, sabia o que ele queria, mas não queria mais. Não queria mais ser a boneca quebrada que ele usava quando se sentia perdido. Ali ele apertou mais os locais que eu não gostava, mas parecia que aquele dia, para ele, isso seria o suficiente. Ele não me deu espaço para falar, não me deu espaço para respirar. Ele se alimentava da minha fragilidade, como sempre fazia. Depois ele se levantou e foi embora, deixando-me ali, sozinha. O vazio, a sensação de estar destruída por dentro. Me senti como um objeto novamente. Eu vomitei como sempre. No banheiro, com o estômago vazio e o corpo cansado, tudo se desfez. Não aguentava mais aquilo, mas ali, com a boca amarga e a sensação de que nunca mais conseguiria levantar, algo dentro de mim ainda gritava. Eu ainda queria sair. Com a noite chegando,
Tudo ficou em silêncio novamente. Ele tinha subido, como sempre fazia, e eu estava ali, presa, mas agora com uma única ideia na cabeça: a fuga. A janela estava quase aberta. Eu consegui. Com muito esforço, puxei mais a grade. Com todo o peso do fio, ela cedeu um pouco mais. Meus braços estavam queimando, mas a sensação de estar tão perto me fez continuar. Subi na cadeira. Dei um impulso para frente. A janela estava ali, agora ao meu alcance. Eu podia ver a luz da lua, a escuridão do mundo lá fora e a chance de finalmente respirar de novo. Mas ainda faltava o último esforço. E eu sabia que seria agora ou nunca. Eu lembro do cheiro, não da liberdade, do metal velho que ficou na minha mão, do suor com gosto de ferrugem que escorria da minha testa para a boca, do medo saindo pelos poros. Naquela noite, eu não pensei isso, eu fui. O silêncio era grosso, silêncio que dá medo de respirar alto. A casa toda em silêncio e o mundo também. Mas meu corpo, aquele pedaço cansado que sobrou de mim, ele sabia que era agora. Não tinha amanhã. Subi na cadeira, com as mãos tremendo. O fio de telefone ainda preso na grade, agora puxado mais fundo. A grade estava torta, feia, feita de ódio e esforço. Segurei com a mão esquerda, empurrei com a direita. As laterais da janela arranharam meu braço, mas eu nem senti. Estava viva demais para sentir dor. Passei a cabeça, devagar, depois os ombros. Fiz força com o peito, torci o quadril. A borda da janela rasgou meu vestido e o ferro encostou na minha barriga. Eu empurrei mais. Pensei que fosse ficar entalada ali, mas não. O corpo passou, o mundo me engoliu. Caí do lado de fora com os joelhos primeiro. A grama molhada, fria, me recebeu como se tivesse saudade. Fiquei deitada por um tempo, respirando com barulho, ouvindo meu coração batendo tão alto que parecia tambor de guerra. Eu não tinha força para correr, nem sabia para onde ir. Só sabia que eu precisava sair dali, de perto daquela casa. Levantei com a mão no muro, tentei andar. Cada passo era um puxão nos ossos. Cada passada me lembrava dos dias sem comida, dos meses sem luz do sol, dos anos sem um abraço que não tivesse nojo. A rua ali era deserta, pouca luz, uns postes piscando. O mundo de fora era feio, mas era meu, era livre. Caminhei tropeçando, até que ouvi vozes, não dele, de homem nenhum conhecido. 2 homens, rindo, conversando. Fiquei atrás de um carro parado na rua. Me escondi. Só dei uma olhada para ver quem era. 2 policiais, um encostado no capô, comendo um espetinho, o outro rindo de alguma piada. E eu ali, parada, suada, com a alma tremendo. Eu devia gritar, devia correr, devia confiar. Não sei o que me deu, talvez a última gota de coragem. Fui. Sai de trás do carro, devagar. Moço, moço. O da esquerda me olhou primeiro. O do espetinho virou a cabeça, mastigando ainda. Eu preciso de ajuda. Minha voz saiu fina, quase muda, mas saiu. Eles se olharam, vieram na minha direção. Perguntaram meu nome. Ermelina, Ermelina Vale. O rosto do policial mudou. A expressão endureceu. Ele falou no rádio. Encontramos. Repito, encontramos? Ela está viva. O outro tirou a jaqueta, me enrolou como se eu fosse criança. Eu sentei no chão, comecei a chorar. Não era bonito, não era filme, era só eu, vomitando choro, ali, no meio da calçada, com a roupa rasgada, os braços arranhados e o coração todo costurado com um caco de vidro. Mas eu estava viva, estava fora. Quando me colocaram dentro da viatura, depois de me acharem naquela rua deserta, eu não sabia se chorava ou se desmaiava. O corpo tremia, mas era por dentro. Por fora eu já não tinha mais força, nem para sentir medo. Me levaram para o hospital da cidade vizinha, o mais perto. Na maca coberta pela jaqueta do policial, eu só olhava para o teto, como quem espera que alguém dissesse acordei. Mas não, acordada? Eu estava, desgraçadamente acordada. Os médicos fizeram um exame atrás do outro. Tiraram foto, colheram sangue, mediram minha pressão que quase nem existia. E no meio disso tudo, os policiais voltaram.
Você pode contar pra gente agora? Tudo, filha. Onde você estava, como saiu, quem fez isso com você? E aí eu contei, com a voz engasgando e o olho seco. Contei que fui presa no porão da minha própria casa. Contei que o homem que me trancou foi meu pai, que eu fiquei 6 meses ali embaixo, comendo arroz frio e esperança racionada, que eu ouvi minha mãe chorar no rádio, sem saber que eu estava a 5 metros dela, que a porta do porão era falsa, escondida atrás de uma parede armada por ele. Os policiais nem esperaram o sol nascer. Saíram de lá direto para minha casa com mais 2 viaturas, arrombaram a entrada, revistaram tudo. E ele estava lá dormindo, como se nada tivesse acontecido. Quando prenderam ele, minha mãe apareceu. Tinha dormido fora naquele dia, na casa da irmã. A hora que ela viu ele sendo algemado, com aquele olhar perdido de cachorro que caiu da mudança, ela fez o que devia ter feito muito tempo antes. Acertou um tapa no meio da cara dele. Seu desgraçado. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. E ali mesmo, em frente aos policiais, ela desabou. Chorava, batia no peito, pedia perdão para o mundo, para mim, para Deus. Eles desceram ao porão, arrebentaram a tal parede falsa. Lá dentro estava tudo. A cadeira, a cama, o buraco, a caixa pintada ainda colada na parede. Tudo que eu contei estava lá. Cada mentira dele foi desfeita com uma verdade minha. A mãe foi direto para o hospital. Quando me viu, parecia que tinha 20 anos a mais. Minha filha, ela me abraçou como se eu fosse evaporar se ela soltasse. Passou a mão no meu cabelo, beijou minha testa, chorou tanto que molhou meu lençol inteiro. Eu te amo, minha flor. Me perdoa, minha filha. Me perdoa. E foi nesse momento que eu senti uma dor que não era emocional. Era dor de dentro. Um líquido quente escorrendo por entre minhas pernas. Vermelho. Comecei a gritar. Algo tá errado. Tá saindo. Tá doendo. Vieram os médicos correndo. Me afastaram da minha mãe. Me levaram direto para a sala de atendimento. Eu não entendia nada. Só sentia uma dor cortando minha barriga como faca cega. Vomitei, desmaiei. Acordei horas depois. E então me disseram, você estava grávida. O corpo não aguentou. Você perdeu o bebê. Eu não chorei, nem gritei. Só fechei os olhos. A dor ali não era pela perda. Era pelo jeito que aquele bebê tinha sido feito. Pelo que ele representava. Pelo que ele carregava. Eu nunca nem soube que ele estava ali. Mas quando soube, ele já tinha ido embora. Dias depois tive alta. Fui para a casa da minha mãe. Ela me deu banho, fez comida que eu não conseguia comer, me penteava o cabelo, como fazia quando eu era criança. Eu precisava de tratamento. Fiz sessões com psicóloga, fiz fisioterapia, fiz tudo e fiquei bem. No corpo, mas não na alma. A alma, essa nunca mais foi a mesma. Meu pai foi preso, pegou pena alta, nunca fui visitar, nenhuma carta, nenhuma notícia. Enterrei ele em vida. Segui a vida, voltei para a escola, com vergonha, mas voltei. E foi lá que conheci o Guilherme. Um menino quieto, olho doce, mão que nunca encostou onde não devia. Demorei para confiar, mas ele esperou. A gente namorou, casou, fomos felizes. Só que nunca tive filhos. Depois do que passei, o corpo não deixou. O médico disse que o útero não resistiu. E mesmo que resistisse, a cabeça não ia deixar. Mas Guilherme nunca me cobrou. Nunca me olhou com pena. Disse que eu era mais do que suficiente. Disse que não precisava de criança nenhuma para ter família. A gente era um do outro. E só. A vida foi boa com ele. A primeira vida boa que eu tive, hoje ele já se foi.